tá? Só queria comentar um negócio que eu escutei ontem. Ontem, ontem não, anteontem eu tava assistindo uma palestra de um economista e ele falou o seguinte, falou sobre os jovens no mercado de trabalho. Grande parte de vocês, né? Jovens e o mercado de trabalho, é, como é que vai, como vai ficar a situação de vocês principalmente? É bem difícil de mensurar. O que a gente tem que pensar é assim, todos os anos, várias pessoas entram no mercado de trabalho, né? As pessoas começam a iniciam ali a sua vida profissional. Esse ano é um ano bem atípico, né? Esse ano é um ano que está sendo bem complicado para todo mundo, né? Porque nós aí temos com, com essa pandemia agora, né? Teve uma dificuldade, várias empresas estão ali, estão paradas, literalmente, está existindo muitas demissões ainda, então, estava explicando que uma geração inteira, né, vai ter mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então, um ano inteiro vai se perder. E aí, qual era o intuito principal dessa, dessa explicação dele? É falar assim que o ano que vem, quando o mercado vai começar a se reaquecer, né? Nós vamos ter que vão entrar no mercado do trabalho. Ao invés de um ano de uma geração, vão entrar dois. E aí é lógico que quem tiver melhor preparado vai ter mais facilidade, né? E vai ter conseguir ali entrar no mercado de trabalho fácil. Então, o que eu tenho falado, eu espero que vocês sigam, né? Que vocês procurem, pelo menos, ver isso com bons olhos e buscar trabalhar dessa maneira, é que aproveitem esse momento que vocês estão tendo. A gente está num momento, eu sei que é cheio de dificuldades, cheio uh, de, 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 problemas, assim, né? De novidades, principalmente para nós, né? Mas vocês têm que aproveitar esse momento que nós estamos passando aí para se aperfeiçoar cada vez mais, né? Depois, se já é complicado entrar no mercado de trabalho devido a coisas exigirem experiência, imagina agora, né? Eu creio que vai ser um pouco mais complicado ainda. Então, o governo fez um relatório, falou que nós estamos com 12,7 milhões de desempregados, quase 13 milhões. E o governo ele conta como desempregados só pessoas que não estão procurando emprego. Então tem muito mais, tá? Então tá assim, vocês têm que aproveitar. Tem que nós como um todo, né? Eu também eu tenho aproveitado esse período para me aperfeiçoar cada vez mais, para tentar melhorar cada vez mais, né? Não dá para ficar estagnado, tá? Bom, continuando. Então, na aula passada, a gente falou sobre a introdução ao Photoshop, né? Falamos desse início aí do Photoshop, né? E como ele funciona, para que ele serve, de algumas diferenças principais, né? Uma coisa que vocês têm que ter em mente também é que o Photoshop, ele é o maior software de edição de imagens do mundo. É o software mais usado para edição de imagens do mundo. Por quê? Professor, não tem concorrência? Tem outros softwares, né, que trabalham também com edição de imagens, tá? Trabalham também com essa parte. Só que qual que é o diferencial do Photoshop? O diferencial do Photoshop é que, por ele ter mais tempo de mercado, ele consegue ter mais ferramentas de edição que auxiliam. Então, vocês vão notar que o Photoshop ele tem muito mais ferramentas do que alguns outros que são os seus concorrentes do mercado. Por exemplo, a Corel tem o Corel Photo Paint, que nunca deslanchou, tá?
Tem um gratuito que chama GIMP, ele é open source, né, que é um software livre, mas também nunca conseguiu chegar próximo ao que o Photoshop é. O Photoshop ele é um gigante, tá? Então, assim, existem assim, a diferença principal e primordial do Photoshop é, essa mudança constante, esse aprimoramento constante, somente das suas ferramentas, tá? É, então, assim, por isso que ele está cada vez melhor aí, cada vez mais é, é, ganhando o mercado, tá? Então, por isso que o Photoshop ele é tão bom. Outra coisa, falando bastante da evolução, né? E falamos bastante também da função do designer gráfico, o que, que ele faz, né? Uma coisa que eu espero que vocês entendam é a questão de trabalho. Hoje, para você trabalhar, principalmente nesse mercado de desenvolvimento, eu já falei para vocês, nós temos um livro que é o livro de marketing digital, né? Ele fala muito disso, de como você pode trabalhar, você pode desenvolver os seus próprios trabalhos. É lógico que, para você ser uma pessoa cada vez mais preparada, o que você tem que fazer é estar tá sempre buscando o aperfeiçoamento. Então, tá sempre buscando melhorar, tá? Como você vai fazer isso? Um dos passos é tendo a ferramenta e praticando nela. Só conhecer a ferramenta não vai fazer com que você seja um expert, tá? Então, às vezes você vem aqui, a gente tem um encontro semanal. Você vai, conhece, igual hoje eu vou apresentar algumas ferramentas do Photoshop. Você vai, conhece a ferramenta, não vai ser isso que vai fazer de você um expert, tá? Na produção, tá? Então você tem que pensar, assim, cada vez mais, pensar na utilização da ferramenta em várias formas. Então, por exemplo, hoje vamos usar o exemplo do vidro, né? Como é que eu posso fazer para melhorar esse exemplo, tá? E assim por diante. Então, você vai, com o uso, você vai tendo mais propriedade, principalmente, né? Para poder demonstrar, poder falar, repita. Porque outra coisa também, como é que eu vou fazer para ter dúvidas, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que eu vou chegar a ter dúvidas? Se você não utilizar a ferramenta, não fazer uso da ferramenta, não vai vir a dúvida, tá? Você vai postergar esse uso e você vai achar que você entendeu, muitas vezes, tá? E aí você não entendeu nada, ou então nem fez. Ou entendeu na hora, e aí daqui a pouco você já esqueceu onde está aquela ferramenta. Bom, falamos também sobre a psicologia das cores, né? E principalmente qual a sua importância para o mercado. Como o mercado utiliza essa psicologia das cores? Ah, hoje, né, essa questão de psicologia de cores, ela é utilizada principalmente quando ele para o mercado de publicidade, propaganda, quando ele quer fazer junção de cores, né? Então, por exemplo, dificilmente vocês vão ver alguém trabalhar com uma cor pura, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar com verde, né? Igual vocês vão ver que a escola, por exemplo, ela usa muito verde. Vocês vão notar que não é o verde puro que você vai pegar, que a gente vai pegar lá na paleta de cores. É uma junção ali, é um verde mais específico. Então, hoje, dificilmente você vai trabalhar com uma cor extremamente pura. Você vai trabalhar com uma junção de cores para chegar numa tonalidade cada vez mais legal. E aí, é lógico que cada nível, cada mercado, você
vai estudar uma maneira melhor de utilizar a cor. A cor é importante demais. Quando a gente chega lá na parte de web, quando passa essa parte de edição gráfica, próximo, próximo ciclo é o web design, né? Então nós trabalhamos aí com primeiro a parte gráfica, né? O Illustrator, Photoshop, o Premiere para edição de vídeo, e depois já começa a parte de web, que é HTML, CSS, o Adobe Spark, tá? E aí vocês vão começando a conhecer melhor e como se trabalha com essa parte de cores. E uma das partes mais legais dessa junção, às vezes as pessoas acham muito difícil trabalhar com cor, né? E principalmente acham que não vão conseguir, às vezes, por exemplo, quando você monta o primeiro script seu de trabalho, você acha que é muito trabalhoso. Você fala, pô, montei o meu site, tudo digitadinho, bonitinho, digitei os códigos, mas é muito código, eu não vou conseguir. Só que existe uma coisa chamada template. Geralmente, quando você programa um só. Você cria uma estrutura gigante com, trabalhando com cor, trabalhando com animação, trabalhando com interação de usuário e assim por diante. Você terminou, você fez lá a estrutura, depois você vai trocar a cor, você vai trocar só a cor do seu site, tá? Você vai trocar uma imagem, tá? Você vai trocar só a imagem lá do fundo. Então, você vai trocar só coisas específicas. O texto, você pode copiar e colar. Geralmente, o layout é sempre o mesmo, tá? Então, o que vocês não podem jamais é já criar um conceito errado da parte de programação. Senão, depois, aí você vai causando bloqueios para você mesmo. Tá? Então, por isso que é tão importante você estudando e refazendo até você ter uma coisa legal. Tá? Falando também sobre a teoria das cores, então, já falou bastante lá no Illustrator, tem que ressaltar aqui no Photoshop, né? Então, como é que funcionam as cores? As cores RGB são cores voltadas para exibição no vídeo. Quando vocês começarem a ter um trabalho mais efetivo com isso, vocês vão notar que dá muita diferença. Você trabalhar com uma cor, por exemplo, um padrão de cor RGB e querer imprimir aquilo e ao mesmo tempo tentar começar um trabalho com CMYK e tentar imprimir aqui, tentar voltado aquilo para o monitor, vocês vão notar que dá uma diferença de tonalidade muito grande. Então, por isso, tá? E é importante você conhecer bem, né, qual padrão você vai utilizar. Então, toda vez que você for criar algo para vídeo, nesse módulo, como nós vamos trabalhar com edição de imagem, com a imagem já pronta, geralmente o padrão que nós mais vamos usar é o RGB, ao contrário lá do Illustrator. O Illustrator nós trabalhávamos muito com CMYK, então é um padrão que a gente vai se acostumar mais a trabalhar com ele, tá? Então, um é o RGB, o outro é o CMYK, e aí o RGB a gente usa para exibição no monitor e o CMYK a gente usa para trabalhos impressos, tá? Então, quando tem que prestar bastante atenção nisso aí, quando vocês forem fazer a utilização. Bom, e aí a gente falou também do esquema de cores. Abre o navegador. E uma coisa que a gente tem que ter, a gente acaba usando bastante, já mostrei para vocês, quando vocês precisarem achar uma tonalidade, é sobre o site do Adobe Color, né? Então, caso vocês precisem utilizar uma cor específica, né? Eu sempre indico usar esse site aqui, né? Só ir no Google, digitar Adobe Color, ou então lá color.adobe.com, tá?
E aí você vai conhecer algumas junções de cores já direto dentro do monitor. Isso aqui, ó, color.adobe.com. Esse aqui, aí a gente pode acessá-lo. O bom desse serviço da Adobe é que uh, ele já mostra, né? Ele já mostra o padrão nos mais diversos tipos, né? Ele mostra o RGB, ele mostra o CMYK e ele mostra também a cor em hexadecimal. Quando nós formos trabalhar com web, vocês têm que se ambientar a trabalhar bastante com hexadecimal, tá? Com código. Por quê? Porque lá é bem mais simples de pôr e é bem mais usual. Então, dificilmente a gente vai utilizar o código em RGB. Bom, depois eu mostro o site que ele está dando uma travadinha aqui. Bom, então, aí a paleta de cores, ela funciona no Photoshop. Ela funciona da mesma maneira de que ela funcionaria lá dentro do... o funcionamento é o mesmo do que a gente faz dentro do Illustrator. Então, o funcionamento da paleta de cores lá dentro do esquema de cores, lá dentro do Photoshop, a hora que nós formos abrir o programa, vocês vão notar que é o mesmo, a estrutura é a mesma, o estilo é o mesmo, então ele mostra primeiro, ele vai mostrar a cor que você está utilizando e depois ele vai mostrar como é que essa cor ela vai ficar. Então, nessa junção do meio, ele vai te mostrar a cor, né? E aqui no palco central ele vai te mostrar a tonalidade de cor que você vai trabalhar. Aí aqui tem as porcentagens, ó, a cor RGB, a cor CMYK e aqui como você vai trabalhar, né, com caractere em hexadecimal. Então tem todas as opções igual nós tínhamos lá dentro do Illustrator, tá? Bom, nós falamos também sobre tipografia. Aí vocês são bem novinhos, vocês já são da época, né, esse novo jeito gráfico, né, de trabalhar, né, dessas gráficas que a gente chama de modernas, né. Eu lembro, eu lembro de quando eu já era bem novinho, a tipografia, a pessoa desenhava a letra, né? Então era bem, quando você ia fazer convite de casamento, queimava uma placa e batia numa impressora que chamava offset. Hoje é muito tranquilo o uso. Tem um site também, vamos ver se a gente consegue acessá-lo. Agora abriu aqui ó, o site do Adobe Color, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo ele mostra a fonte em hexadecimal. Perdão, a cor em hexadecimal, tá? A gente pode ver aqui também, enquanto ele está abrindo lá, além de mostrar a fonte em hexadecimal, ele vai te mostrar também aqui, ó, o RGB dela, e aí você pode trocar, se você quiser, você troca por CMYK aqui, e aí ele te mostra como é que essa cor fica em CMYK, tá? Então, ele vai te mostrar as duas opções, né? Tanto RGB quanto CMYK ou hexadecimal. Igual eu falei para vocês, quando nós formos utilizar o web, principalmente nas nossas aulas, vocês vão notar que a gente usa muito isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um exemplo, uma página pronta aqui. Eu quero mostrar um negócio de fonte para você. Deixa eu ver se eu acho algum site aqui.
Ó, pegar... Esqueci aqui de... Esses aqui são páginas de aula, são aulas introdutórias. Vou pegar o código aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma que tem usado... Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui ele pintou a cor de fundo, ó, com essa cor, ó, né? Aí é que aqui ele pegou... esse é um código hexadecimal também, mas é uma cor pura. Deixa eu abrir o site para vocês verem como é que ele vai ficar. Ali ele está pintando a cor de fundo como cinza. Vamos supor que eu quero trocar essa cor de fundo aqui, esse cinza que tá. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui nas cores do Adobe. Vamos supor que eu quero usar esse verde. Deixa eu usar um verde um pouco mais claro. Então, eu venho, puxo a rodinha aqui. Ele vai mudar a minha cor aqui, ó. E aí é só eu copiar. Copio esse código. Venho aqui no meu código HTML. Aí eu troco aqui. Vou trocar aqui pelo código hexadecimal, salvo, e vou lá na minha página, vai trocar o fundo pelo verde, tá? Então, a gente usa muito, principalmente lá quando vocês forem ter as aulas de web, a gente usa bastante esse recurso, tá? De trabalhar com cor em hexadecimal. Só mostrar a questão das fontes. Ó, então, o Google Fonts, ele é um serviço do próprio Google, tá? E aí, esse serviço, ele trabalha da seguinte maneira. Ele te fornece algumas fontes que são padrão web, tá? Então, o que quer dizer essas fontes que são padrões web? São fontes que a gente pode usar para usar nos nossos sites. Então, por exemplo, tem algumas fontes específicas, tá? De uso, a gente que são fontes que são padrão Windows, então você pode utilizar ela, ou, na verdade, são fontes utilizáveis, ou então você pode vir aqui, ó, e escolher algumas para você usar no seu site. Tem diversas, aí, por exemplo, vou escolher uma aqui, essa que eu acho bem. Aí eu gostei dessa. Como é que eu faço para usar? Eu posso baixar ela, eu jogo ela dentro do meu sistema, ou então, de um jeito melhor, eu venho aqui, ele tá off, mas tem uma opção que você vem e você copia o link dela, tá? E aí, ó, desse jeito eu vou salvar ela. Eu vou salvar ela na minha máquina. Ou então você vem e copia, tem um código que você copia que ela vai e ah, você vai e joga no seu código e você roda ela, tá? É bem legal conhecer bastante fontes, várias fontes diferentes, faz com que o seu trabalho fique bem melhor. Bom, e aí a gente falou bastante sobre as ferramentas, então, como é que o Photoshop ele vai trabalhar, tá? Vamos abrir ele aqui para a gente trabalhar melhor, né? Então, vamos lá, Photoshop. Então, você abriu ele, essa vai ser a tela inicial, tá? Então, por exemplo, tem o primeiro arquivo que eu estava baixando para testar, né? Para a gente já testar ele. Então, você abriu, igual eu mostrei para vocês a aula passada, tá? Ele vai abrir os recentes, conforme você vai editando, vai aparecendo aqui, e vai te dar a opção de novo e abrir. Ó, uma das coisas que às vezes a gente não falou por completo para vocês é o seguinte: o Photoshop, você pode usar ele também para fazer as mesmas edições que a gente faz lá dentro do Illustrator, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer cartaz, cartão, capa de revista, montagem, você vai conseguir fazer. Qual que é a diferença? A diferença é que ele tem mais ferramentas, por exemplo, ele tem uma ferramenta para restauração de fotos,
ele tem ferramenta, aí é mais a parte de edição, a parte de montagens é bem melhor, bem mais simples, bem mais rápida, tá? E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso novo trabalho. Então, a gente clica em novo. E aí ele vai abrir uma interface igual tinha lá no Illustrator. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte. O Photoshop, Illustrator, as ferramentas da Adobe, elas procuram seguir o mesmo meio de trabalho que tinha, né, que tem os outros softwares. Então, por exemplo, os painéis são bem parecidos, a parte de introdutória, de abrir um arquivo, ela é igual, né? Então, a gente vai utilizar geralmente a mesma maneira de trabalho, é bem tranquilo, tá? Bom, continuando. Então vamos lá. Aí aqui, a gente já viu, né? Que são os trabalhos recentes que eu fiz. Aqui são trabalhos que eu tenho já salvo, né? Ou algumas predefinições. Você pode baixar algumas coisas também, né? E aí você vai utilizá-lo aqui. Aí tem as opções de padrão, arquivos padrão para foto, arquivos padrão para impressão, que são papéis padrão, arquivos de arte, tá? Arquivos para web, nós vamos usar bastante isso aqui, já falei para vocês, esse recurso, quando nós formos, principalmente quando nós formos trabalhar lá, nós criamos vários banners, né, para utilizar no nosso site. Essa é uma novidade, tá? Porque é para dispositivos móveis. A gente já falou também sobre isso. Hoje, a parte de estrutura de marketing digital, ela é muito voltada para dispositivos móveis, porque as pessoas utilizam muito, né? Tá? E aí, arquivos de filme e vídeo, esse também é novidade. Esses dispositivos móveis, esse filme e vídeo, eles são novidades do CC a partir de 2018, 17, perdão, tá? Bom, e aqui você pode, nesse painel lateral aqui, você pode definir, tá, o tamanho padrão que você quer. Então, por exemplo, vou definir aqui, aula. Lembrando sempre que não é porque eu defini um tamanho, tá? Perdão, que eu defini um nome que eu tenho que utilizá-lo, tá? Então, eu defini o nome, seja ele qual for, para o meu trabalho lá. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aula. Na hora de salvar, ele vai perguntar de novo que nome eu quero usar. Bom, então, não é porque eu defini esse nome aqui que ele vai salvar para mim esse nome, tá bom? Esse nome é um nome que a gente chama de... Bom, vamos pegar. Aí agora a gente vai começar a trabalhar primeiro com centímetros, né? Com a medida que a gente estava conhecendo, e depois a gente vai começando a trabalhar com pixels, tá? Então, vamos colocar um de 30 aqui, 30 por 30, e aí a gente usa a opção de centímetros. Então, as que nós mais vamos usar quando for um projeto para impressão, centímetros e milímetros. Quando for algo para usar no monitor, geralmente nós trabalhamos com pixels, que ele é melhor, né? Então, vamos pôr aí 30 por 30 centímetros. Né? A orientação é em pé ou deitado, a mesma coisa. Essa resolução, geralmente, nós trabalhamos com 300, e aí o que você tem que pensar? 300 é uma resolução gigante, já é uma resolução ótima para trabalho, tá? Tem pessoas que gostam de trabalhar com mais, mas não há um tamanho, né, pré-determinado que você deva trabalhar. Se você trabalhar com um tamanho muito grande, o que vai acontecer? A sua imagem demorar para abrir. Isso aí depois, quando você vai executar uma imagem voltada para a web, se uma imagem demora muito, fica muito pesada, é muito ruim. Então, a 72 é um padrão, mas 300 já é um tamanho bom para se trabalhar. A resolução fica ótima, tá?
O módulo de cores é a quantidade de cores que você vai, a intensidade que você vai trabalhar. Esse aqui não precisa mexer. Por quê? Porque 8 bits já é um tamanho muito bom, tá? E não vai te beneficiar em nada, tá? Você aumentar ou diminuir. E aqui, branco, preto, ou você definir uma cor de fundo. Você pode já definir a cor que você vai trabalhar. Por exemplo, se eu quiser começar a escolher uma cor vermelha, vamos começar com azul. Eu posso, tá? Cliquei na ferramenta criar, ele vai já criar o trabalho para mim e ele vai iniciar com com a cor que eu defini ali. Por exemplo, a cor azul. Bom, continuando. Então, como é que funcionam as ferramentas aí do Photoshop? Aqui em cima ficam os menus, tá? Então, você tem menus de arquivo, de edição, a gente vai conhecer com calma cada um. E muitos deles são também atalhos para o que a gente precisa fazer, tá? Então, por exemplo, tem atalho para ferramenta aqui em cima e assim por diante, tá? Você pode utilizar aí tranquilamente. Aqui na lateral esquerda são as ferramentas, tá? Então, cada ferramenta é para um determinado, você vai usar para alguma coisa, tá bom? E aí, ele segue o mesmo estilo que a gente tinha lá dentro do Illustrator. Quando você vê uma setinha na lateral, tá? Quer dizer que tem mais opções dentro dessa ferramenta. Então, dentro dessa ferramenta, ele possui algumas outras opções somente de edição. Quando você seleciona uma ferramenta, qualquer uma delas, embaixo da guia menu vai aparecer o que faz algumas propriedades dessa ferramenta que você selecionou. Então, aqui embaixo da guia menu, ela aparece as propriedades da sua ferramenta, tá? Aqui na direita são os painéis. Então, são os painéis, por exemplo, painel de exibição, aqui tem painel de cor, aqui alguns canais que você está trabalhando, marcadores, a gente vai aprender com calma como eles funcionam. Mas um que é o mais importante de todo aqui é o painel de camadas, tá? Já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o painel de camadas. Esse painel, cada camada, por exemplo, se eu vim aqui, ó, adicionar uma nova camada, tá? Cada camada, ela trabalha como se fosse um objeto diferente, tá? Então, não é como se fosse. Ela trabalha, ela é como um objeto diferente. Então, sendo assim, vou excluir essa camada aqui. Trabalhar com camadas deixa que nós consigamos organizar cada vez melhor o nosso trabalho. Tá? Então, geralmente a gente trabalha muito com camadas, principalmente, né, quando a gente vai organizar. Quanto mais você precisa organizar os seus trabalhos, mais camadas você vai colocando. Tá? Então, quando a gente precisa trabalhar com camadas, né? Quando a gente vai nos organizar melhor, a gente vai trabalhar muito com isso aqui, tá bom? Bom, e aí, quando você abre, por padrão, ele está na visualização Essentials. Se você vier aqui, ó, janela, organizar a área de trabalho, ele vai trabalhar na opção, por padrão, na opção essenciais, tá? Então, que você tem que fazer? Como é que a gente costuma trabalhar? Cada um desses painéis aqui, ó, cada um desses, perdão, desses tipos de área de trabalho é para um determinado fim e ele habilita cada um algumas ferramentas específicas, ó. Na verdade, ó, cada um deles, além de habilitar ferramentas específicas, ele vai ter um método de aparecer dentro da sua tela, tá? Mas o que vocês têm que entender? Isso aqui não quer dizer nada, tá? Por quê? Porque os menus, a gente já viu, os menus dentro do Photoshop, eles são flutuantes. O que quer dizer um menu ser
flutuante. Eu posso vir aqui, ó, clicar e arrastar, né? Eu clico e movo, e eu movo ele para onde eu quiser. Aí é o seguinte, mover esse menu para onde eu quiser, tá? Me ajuda em diversas coisas, principalmente quando eu quero ter uma área de trabalho só minha. Vamos supor que assim, para mim tá bom, por exemplo, canais eu não uso muito, aí eu vim aqui e falei, esses aqui eu não uso, eu venho e fecho, clico aqui no fechar, e aí eu gosto, além da ajustes eu quero pôr aqui do lado, para eu ter mais espaço para camadas, eu posso vir aqui, ó, e abaixar, opa, trabalhar. Deixa eu só tirar daqui, senão vai ficar o painel muito. Tá? E aí eu vou ajustando, eu posso, ó, se a hora que a setinha tá assim, eu clico e arrasto, eu posso ajustar o tamanho que eu vou usar, tá? Do meu painel. E assim por diante. Mas aqui, ó, eu tô com meu camadas, aí eu quero mais utilizar mais a minha guia de cor, minha janela de cores. Eu venho aqui, ó, em janela, eu venho em cor, ou aperto o menu F6, quero usar e eu vou pôr ela, essa paleta aqui, vou jogar ela aqui, a hora que fica azulzinho, ele incorpora. Vou jogar a paleta amostras também. Bom, então, agora eu tenho, ó, a informações, eu tenho ajustes, cor e amostras. Vou pôr a cor mais para cá, que eu gosto de trabalhar com ela primeiro. Amostra, pronto. Se eu fechar e abrir o Photoshop, ele vai entender que eu quero voltar para minha área esse movimento. Não vai ficar desse jeito, mas eu posso criar a minha própria área de trabalho. Para isso eu venho aqui, ó, em janela, área de trabalho, eu venho aqui, ó, nova área de trabalho. E aí eu posso dar uma área de trabalho, por exemplo, com o meu nome, clique em salvar, e aí agora, toda vez que eu abrir o Photoshop e eu quiser trabalhar com essa definição de área de trabalho, eu venho aqui, ó, em janela, área de trabalho, vou voltar para essenciais, só para vocês verem a diferença. Eu venho aqui, ó. Quando eu abro, ele vai estar dessa maneira, tá? Aí eu venho aqui, ó, janela, área de trabalho, aí eu vou ter, ó, aqui, ó, área de trabalho que eu acabei de criar. Clico, aí ele vai estar disposta da maneira que eu quis ali, tá? Então, a disposição da minha janela vai ser da maneira a qual eu achar melhor, ou eu fizer de melhor. Tá bom? Aí, continuando, né? Então, você pode criar da maneira que você quiser. Vamos escolher para... detalhe. Eu criei uma, não gostei, não vou usar mais ela, eu não gostei, apesar de não me atrapalhar em nada. Eu posso, se eu quiser, vir aqui em janela, desde que ela não seja a que eu estiver usando, e excluir a área de trabalho, tá? Então, mas por padrão, vamos trabalhar com as essenciais, que ela tem tudo o que a gente precisa, tá? Então, a gente pode, para trabalhar com ela, ela já vai fazer tudo o que a gente quer ali. Tem todas as ferramentas que eu preciso. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem é o seguinte, o Photoshop, já faz algum tempo, ele trabalha com guias. Igual tem as guias lá do seu navegador, quando você está no Google Chrome, por exemplo, ele tem umas guias, entende? Você vai trabalhando, conforme você vai trabalhando, ele tem uma junção de guias para você poder alterar, ou para você poder selecionar. O Photoshop também. Se eu vier aqui, ó, arquivo, por exemplo, eu vou abrir uma imagem. Eu venho arquivo, abrir, na opção vidros. Quando você vai em abrir, ele vai te perguntar se você quer trabalhar com esse perfil de cor. Por que ele te pergunta isso aí, esse perfil de cor? Aparece essa mensagem. Essa mensagem aparece porque geralmente você baixa esse arquivo de um outro lugar e ele não está ainda habituado a trabalhar no perfil de cor que você está ali no seu dia a dia. Então, é só dar OK, não precisa alterar nada, trabalha com esse perfil de cor que ele vier, tá? E aí ele abriu a sua imagem. Só que eu abri uma imagem e ele não fechou a minha outra. Então, ó, a minha primeira está aqui, a segunda aqui. Então, eu estou trabalhando com guias. Por quê? Como é que era antigamente? Abria cada um numa janela diferente. Eu ainda posso trabalhar com janelas? Eu posso. Não é muito legal,
é meio complicado, mas se você clicar com o mouse aqui, ó, no menu de título, segurar o mouse clicado e arrastar, olha lá, ele vai separar em janelinhas. Posso clicar nesse aqui e arrastar também, olha lá, fica em janela, tá? Qual que é o problema? Isso é bom quando você quer copiar algo de uma janela para outra. Aí nós utilizamos bastante isso aí. Mas, se não, se você for trabalhar com um arquivo em separado, ele não fica legal, tá? Ô, professor, agora, né, eu coloquei aqui na minha área de trabalho, como é que eu faço para voltar? Eu clico na minha janela, seguro clicado e venho aqui, ó, arrasto até ele ficar todo azulzinho. Ficou azulzinho, eu solto, ele volta a trabalhar com guias. Mesma coisa aqui. Com quantas guias eu posso trabalhar? Quantas você quiser, quantas o seu computador aguentar, tá? Então, lembrando que cada vez que você abre um arquivo do Photoshop, se você vier aqui, ó, ele vai usar uma quantidade de memória. Então, conforme você vai abrindo, o uso ali de memória, de processamento da sua máquina é maior. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Às vezes às vezes a gente quer trabalhar com um monte de coisa aberta, tem que ver se o seu computador aguenta isso aí, tá bom? Bom, continuando então. Então, a gente já viu aqui essa questão de trabalhar com guias, né? Tá? Aí, bom, aí uma coisa que a gente tem que melhor são as camadas. Qual a função principal das camadas dentro do Photoshop? A função principal, pessoal, é o seguinte, é a de organização. Então, você vem aqui embaixo, aqui tem as camadas. Toda vez que você abrir um objeto ou toda vez que você for trabalhar com algo externo, né, do Photoshop, você vai notar que a camada vai vir com esse cadeadinho, tá? O que quer dizer esse cadeadinho aqui? Quer dizer que essa camada está bloqueada. Se eu quiser fazer qualquer alteração, eu vou ter problemas, tá? Ó, se eu for aqui no arquivo que eu criei novo, ele também vai estar com cadeadinho. Como que eu faço para essa camada começar a ser editável? É só eu vir aqui no cadeadinho e dar 2 cliques rápido nele. Ele vai abrir a janela de estilo da camada. Por enquanto a gente não vai mexer em nada. A gente só vai dar OK. E aí agora sai o cadeado e a minha camada ela é editável, tá? Aí é assim, cada vez que eu insiro um objeto, ó, vou inserir um objeto aqui dentro, uma forma, tá? Cada vez que eu insiro um objeto, ele vai criar uma camada diferente. Inserir um elipse, tá? Então, ó, então, eu inseri 2 objetos, e aí, ó, 1, inseri 2, ele vai inserir aqui, ó, dentro de uma camada diferente. O que eu tenho que tomar bastante cuidado com essas camadinhas aí, tá? É na hora de ir trabalhando com ela, tá? Você tem que... Hoje, o Photoshop, ele é mais inteligente. Então, essa versão CC, se você clicar num objeto, desde que eles não estejam próximos, né? Deixa eu só pintar esse de outra cor aqui. Para pintar, eu vou usar aqui, ó, ferramenta balde de tinta. Uma cor. Opa, tá. Esqueci de falar um negócio. Outra coisa também. Quando você insere uma camada, ela não está pronta para edição ainda. Você tem que vir aqui, ó, botão direito e clicar na opção rasterizar camada. Agora ela está pronta para editar. Então agora eu posso vir aqui, por exemplo, e pintar. Inteligentemente eu pintei de azul e pintar a minha camada. Ah, professor, mas e se... Vou selecionar outra aqui. Selecionar uma cor verde. E se eu esquecer? Se eu esquecer, a hora que eu clicar aqui, ó, primeiro ele vai aparecer esse ponteiro do mouse vai ficar com esta cor, né? Vai ficar com esse sinal que você não pode mexer. A hora que você clicar para pintar, ele vai te avisar, ó, essa camada de forma ela precisa ser rasterizada para você poder torná-la editável. Aí você dá um OK. Aí agora você pode pintar da cor que você quer.
tá bom? Então, para fazer pintura, eu uso aqui o balde de tinta, e aí eu posso usar ou os mesmos meios de pintura, né? Ou eu posso clicar na minha cor, utilizar as minhas amostras, ou eu posso vir aqui, ó, aqui no cantinho, tem a opção do seletor de cores, eu dou 2 cliques, ele abre o seletor e aí ele tem as mesmas funções. Aqui, ó. Eu quero usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usar aquele cinza bonitinho lá, ó, tá? Então, cinza mais escurinho é melhor, tá? E aí você pode ir alterando. Bom, então, só voltando aqui para os canais, perdão, só voltando aqui para as nossas bibliotecas. Então, aqui nas camadas, tá? Ó, vocês estão vendo aqui no cantinho. Deixa eu só tirar ela aqui para ela ficar mais destacada, a gente poder aumentar ela um pouco. Ó, então, aqui nas camadas, o que vocês têm que notar? Vamos lá. Não. Pronto. Então, cada objeto que eu for colocando é uma camadinha diferente. Como é que eu posso trabalhar com camadas? Por exemplo, aqui, ó, vocês vão notar que elas estão todas visíveis. Por que ela está visível? Porque tem um olhinho. Se eu clicar nesse olhinho, ó, eu torno essa camada invisível. Professor, você excluiu a camada? Você excluiu o objeto? Não. Ele está aqui, ele só está oculto. Às vezes a gente usa muito isso quando precisa fazer uma pintura específica de algo, aí a gente oculta e vai trabalhar só com aquela camada, tá? Quanto mais acima a camada tiver, ela está à frente. Tá? Então, ela fica à frente do nosso objeto. Tá? Aí é o seguinte, vamos supor, então, que eu não quero que o meu círculo, com a minha elipse, fique à frente, eu quero que ela fique atrás. Eu clico na camada e venho aqui e arrasto ela para baixo. Eu posso também, eu quero que a minha camada de fundo seja a primeira. Eu vou aqui e aí eu vou organizando da maneira que eu achar melhor. Conforme você vai inserindo camadas, ou ela vai dar o nome. Se você vier aqui, ó, no cantinho, clicar na opção Nova Camada, ele vai dar o nome camada 1, camada 2, camada 3, e assim por diante. Ou então você pode dar nome para isso. Você dá 2 cliques na camada, e aí você dá o nome que você quiser. Fundo, né? Porque eu não quero que ela chame. Quero que ela chame círculo. Esse aqui eu quero só que chame retângulo. Tirar um aqui. Então, pronto. Lá, agora eu dei o nome dessa camada. Eu fiz uma camada aqui e eu não gostei dela. Como é que eu faço para excluir? Eu clico na camada, tem o menuzinho da lixeira aqui para você excluir ela. Só clicar, ele vai te perguntar se você realmente quer excluir a camada. Excluir. Mas eu excluí, mas eu não queria. Não era o que eu queria. Eu posso apertar as teclas Ctrl Alt Z e aí ele volta uma ação que eu tenha feito. Para voltar lá no Illustrator, a gente usava só o Ctrl Z. No Photoshop, você tem que usar o Ctrl Alt e o Z, tá? Excluir de novo, que eu não vou usar essa camada. Tá? Bom, então continua. Tem outros menuzinhos da camada aqui, ó. Por exemplo, geralmente, quando você vai trabalhar com uma edição de imagem, você trabalha com uma... Você trabalha com uma quantidade muito grande, tá? Por exemplo, eu baixei, deu um erro aqui, eu baixei um arquivo para mostrar para vocês, que é do meu curso de games, mas ele deu um erro, semana que vem eu mostro. Ele tem mais ou menos umas 50 camadas. E aí vocês vão notar que é uma quantidade grande de camadas, aqui a gente está trabalhando com uma quantidade pequena. Vocês vão notar que para se organizar, às vezes você pode se perder. Essa versão, ela tem um recurso novo. Você pode criar grupos. E você pode nomear esses grupos. Por exemplo, grupo formas. Aí eu venho aqui, arrasto aqui para dentro. E aí como é que eu faço para arrastar, para jogar a minha forma dentro do meu grupo? Eu clico e arrasto para dentro dela. Agora, se eu quiser, eu oculto aqui. E aí eu posso me organizar em pastas.
Olha lá, ó, tá? Eu não excluí, eu estou trabalhando normal. Por exemplo, aí eu quero ocultar todas os objetos que estão lá no meu grupo formas. Eu venho no olhinho, ele apaga, ele oculta tudo. Não é apagar, tá, gente? Apagar é errado falar, tá bom? Então, a importância das camadas, tá principalmente nessa parte de organização. Deixa eu só clicar aqui. Aqui tem outros menus, ó. Por exemplo, tem um menu aqui que você pode... A gente quase não usa fazer por aqui, tá? Porque cada um desses aqui, depois a gente vai ter uma opção lá dentro da ferramenta, e a ferramenta trabalha muito melhor. Eu vou mostrar só uma para vocês verem. Essa ferramenta aqui, ó, matiz e saturação. A gente usa ela bastante para melhorar fotos. Por exemplo, quando você tem a ferramenta do dente amarelo, a gente usa ela para clarear os dentes, por exemplo. O que o matiz e saturação faz? Se você apertar o Ctrl U, ele abre essa mesma ferramenta. Ela abre aqui, essa mesma ferramenta aqui. Você vai editar a cor do objeto selecionado. Então, por exemplo, ó, ele vai alterando a cor do seu objeto. Na verdade, ele vai alterar a intensidade da cor. Deixa eu só tirar ele do grupo aqui. Ele está alterando tudo, né? Aí vamos voltar, apertar o Ctrl U aqui. Estou com a camada que eu quero selecionada. E aí, ó. Olha lá, ele vai trabalhar só na camada que eu quero. Deixa eu pegar o retângulo. Ctrl U. E aí ele vai fazer a alteração de cor. Eu quero lá em cima, tá? A gente vai aprender mais dela, mas aqui esse menuzinho das camadas aqui é para edição de cores. Eu não gosto muito de usar por aqui, porque todas têm a ferramenta específica para isso. Ó. Tem a ferramenta de cor, de degradê, padrão, brilho e assim por diante. A gente vai aprender a trabalhar com cada uma delas, tá? Essa aqui é a ferramenta para você bloquear a sua máscara, sua camada. E aqui é a de canais, opções que você pode utilizar na sua camada. Bom, vamos supor que você fez uma edição, tá? E aí, você não vai mais alterar. Quer ver? Ó? Vamos pegar os objetos aqui e vamos fazer, por exemplo, fazer um... Por exemplo, você foi... Você fez um carrinho. Olha que beleza do meu carrinho. Pronto, você fez um carrinho. Torto aqui esse carrinho. Pronto, tá lá. Aí você terminou o seu carrinho, ó. Cada um que eu fiz. Tá aqui, ó. Elipse, elipse, retângulo, retângulo. Eu terminei, eu não vou alterar mais. Eu não quero mais trabalhar com esse monte de camada. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que essas camadas virem um objeto só. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a camada e vou na opção mesclar. Só que se eu ficar clicando aqui na camada, ó, vocês vão ver que eu só seleciono uma por vez. Como é que eu faço para selecionar mais de uma? Eu seguro a tecla Ctrl e vou clicando nas outras camadas que eu quero. Se eu quiser selecionar todas as camadas, eu seleciono uma camada, clico no botão Shift e clico na de baixo, ele seleciona tudo. Bom, selecionei as camadas que eu quero, eu venho com o botão direito e clico na opção Mesclar Camadas. Embaixo, ó, Mesclar Camadas. Cliquei nela, olha lá, agora toda a minha camada, eu posso mudar aqui, ó, carrinho. E aí agora o meu objeto, ele não é mais aquele monte de camada, ele é um objeto. Opa, nossa, eu mesclei uma mais. Agora, meu objeto é um objeto só. O que eu tenho que tomar cuidado? A partir do momento que eu mesclar camadas, se eu quiser alterar o tamanho dele, por exemplo, eu não vou conseguir mais mexer de maneira individual. Se eu quiser pintar esse objeto,
Vou pintar ele de verde. Rasterizar ele. Ele vai verde, ó, vermelho, ele vai pintar tudo de uma vez. Então, agora, a partir desse momento, ele é um objeto só, tá? A gente usa bastante quando já terminou a edição. É que geralmente nós não mandamos o objeto dessa maneira, tá? A gente manda, a gente salva de outra maneira. Bom, depois eu vou mandar para vocês também, igual a gente fez lá no Illustrator, mandar as principais ferramentas, tá? Como é que funcionam as principais ferramentas para que vocês possam ir utilizando, tá? Então, depois podem ficar tranquilos, perdão, principais atalhos. É, então, é, é, eu vou mandar depois para vocês, falei dos atalhos, porque alguns atalhos são iguais, por exemplo, o Ctrl mais e o Ctrl menos e o Ctrl zero é de zoom, né? Então, Ctrl mais aumenta, Ctrl menos diminui e Ctrl zero ajusta a página. Mas algumas ferramentas aí são bem diferentes, tá? Então, perdão, alguns atalhos são bem diferentes. Então, eu vou enviar para vocês esses atalhos para que vocês possam trabalhar de maneira melhor e de maneira mais rápida, tá? Tem muita coisa que a gente vai ter que clicar no menu, não vai ter jeito, é o melhor, mas alguns atalhos ajudam bastante a gente a trabalhar. Bom, então eu falei para vocês bastante da paleta de cores, tá? E aí, ó, o Photoshop geralmente ele trabalha com essa paleta padrão, com essa aqui, com a paleta cor, né, que você vai escolhendo. Aqui é a opção de cor bruta, ou então você dá 2 cliques e aqui você tem a opção de cor usual, tá? Igual a gente trabalhava lá dentro do Illustrator. Ou você pode também, se você clicar dentro das amostras, você pode criar a sua cor, tá? Por exemplo, como é que eu faço para criar uma cor? Vamos lá, vamos usar o degradê de janela, usar a opção degradê, igual a gente tinha. Essa aqui está mais rápido. Degradê, ele vai abrir a mesma ferramenta, vocês lembram lá, né, de trabalho, o mesmo esquema, conforme você vai clicando, você vai criando, tá? Você vai adicionando cores, né? Degradê é uma junção de cores. Vou pegar uma cor aqui mais esquisita. Bom, coloquei meu degradê e aí eu quero utilizar essa cor como padrão. Eu clico aqui, ó, com o balde de tinta adicionado, eu clico aqui e eu coloco o nome da minha amostra. Aquele nome. O nome da amostra que eu quero utilizar. E aí ele fica salvo no menu rápido, né? Vou tirar essa cor, ficou esquisito, tá? Igual a gente fazia lá dentro do Illustrator, tá? Mas depois a gente vai mexer, vai ter uma aula para a gente falar de degradê, como é que funciona ela dentro do Photoshop. Mistura de cor é bem complexo, né? A gente tem que trabalhar com bastante cuidado, tá? Principalmente para quando for fazer algum tipo de alteração, né? Ou algum trabalho, se as cores não ficarem bem bacanas, a gente pode danificar você pode não conseguir depois, assim, trabalhar de um jeito legal, tá? Bom, vou abrir o meu arquivo vidros, que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Então, abri meu arquivinho vídeo, deixa eu pôr a camada aqui em cima, eu quero ter mais espaço para trabalhar com ele.
Abri o meu arquivo vidros, então qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? O primeiro passo é desbloquear a camada. Então eu venho aqui, dou 2 cliques, desbloqueio essa camada. Aqui, por enquanto, falei para vocês, a gente não vai mexer com nada. Dou um OK. Mas por que que eu quero trabalhar ali com o vidro? Para mostrar algumas coisinhas para vocês, tá? Então, eu dei um zoom maior. E aqui, ó, tem um grupo que é grupo de ferramentas de seleção, tá? Então, qual que é a função das ferramentas de seleção, né? Além de selecionar, ela é de selecionar determinado local, tá? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro grupo aqui. O primeiro grupo, ele vai trabalhar com as ferramentas de seleção forma. Então, se você clicar aqui, ó, botão direito, eu tenho a ferramenta letreiro, a letreiro elíptico, a linha e a coluna. Então, vamos lá pegar as duas principais para mostrar para vocês. Então, tem a letreiro, cliquei nela, eu clico e arrasto, eu delimito a minha seleção. Então, eu selecionei, quando ele estiver selecionado, ele vai estar com o espaço tracejado. Aí, você fez a seleção, aqui em cima ele vai habilitar as propriedades da seleção. Então, aqui, ó, por exemplo, é seleção única. Aqui é se você quiser adicionar a seleção. Então, por exemplo, eu quero selecionar 2 lados. Essa outra ferramenta aqui, ó, essa terceira, é para você remover a seleção. Então, por exemplo, você fez uma seleção e você quer remover essa que você está criando, a remoção de frente, e essa remove o fundo, tá? Então, ela deixa só o que você selecionou por último. Vamos supor que você fez uma seleção e você não gostou, ou você não vai usar mais. Para tirar a seleção, você aperta a tecla Ctrl e D. Ele remove a seleção que você está fazendo. Então, eu tenho aqui, ó, minha seleção retângulo, tenho elíptico, que é o círculo, tá? Ó, fazendo, tá? Se eu clicar em adicionar, eu posso fazer várias seleções. E aí, uma coisa, vamos supor, você está fazendo a seleção e aí você descobriu que não era naquele lugar. Eu preciso parar, apertar o Ctrl D e começar de novo? Não. É só eu não soltar o mouse. Estou com o mouse preso. Eu seguro a barra de espaço e aí, ó, eu posso mover a minha seleção para onde eu quiser, tá? A gente usa muito isso quando a gente precisa remover alguns lugares. Então, o que vocês têm que lembrar? Né? Vamos voltar aqui para o retangular, que é melhor. Então, ó, essa aqui é uma seleção única. Isso aqui é se você quiser fazer várias seleções. Esse aqui ele vai subtrair da seleção. E esse aqui vai fazer a interseção. Então, esse aqui ele vai, você pegou um espaço, fazer 2 seleções aqui. Aí você não gostou de um pedaço, você pode tirar um pedaço da seleção que você fez, e esse aqui ele vai mostrar só a interseção de 2 seleções, por exemplo, de 2 ou mais seleções, tá? Por exemplo, você fez a seleção em alguns pedaços, e aí você quer utilizar só o 100, tá? Aí você vai utilizar essa opção. Bom, então aí tem, essa é uma opção de seleção, né? Tá? Essa é a opção de forma. Você tem a opção aqui, ó, de laço. O que quer dizer o laço? O laço você vai fazer por linha. O laço ele tem 3 opções principais. A primeira opção do laço é só o laço. Então, o que você vai usar a ferramenta laço? Você vai clicar e arrastar com o mouse clicado, sem soltar, e fazer sua seleção. Esse tipo de seleção ele requer bastante, além de um mouse muito bom, né? Um mouse com uma resolução legal, ele requer que você esteja ali com a mão bem calibrada, né? Que você tenha uma coordenação motora muito boa. Tem a opção do laço poligonal. Como é que funciona o laço poligonal? Você clica e arrasta
E aí depois você vai clicando nos pontos que você quer. Isso a gente usa muito, principalmente quando vai usar uma forma geométrica, tá? E aí tem a opção do laço magnético. Como é que funciona o laço magnético? Você vai clicar e aí ele vai selecionando pela intensidade de cor. Espera aí que... Então, ele vai pela intensidade de cor. Eu estou passando bem rápido, então por isso que ele não está pegando direito. Ele vai fazendo a seleção. Esse aqui é bem complicado de usar, principalmente quando, por exemplo, igual o nosso aqui, você está trabalhando com uma cor que seja muito similar. Então, por exemplo, às vezes você passa o mouse de um lado para o outro, aqui tem as definições, você passa o mouse de um lado para o outro, ele já vai verificar o outro lado, tá? Já vai selecionar, perdão, o outro lado. Tem mais uma que é bem legal. São essas duas aqui, ó, que é a seleção rápida e a varinha mágica. Essa aqui a gente vai ter aula para falar só delas, porque elas são muito boas. Elas têm umas propriedades que a gente usa muito, principalmente para fazer montagem, tá? Então, por exemplo, seleção rápida. Você clicou, ele vai ver a tonalidade da cor e vai selecionar para você, tá? Ferramenta varinha mágica, mesma coisa. Você clicou, ele vai achar a tonalidade de a cor e vai selecionar para você. Qual que é a diferença entre um e outro? A varinha mágica você pode configurar a tolerância dela. Eu quero trabalhar com a tolerância maior. E aí ele vai selecionar um grupo maior, conforme a tolerância dela. Tá? A gente vai aprender a trabalhar com isso. O que eu quero que vocês entendam, principalmente do Photoshop, principalmente de ferramentas assim. O Photoshop, você vai ter que trabalhar com bastante calma, tá? E com bastante precisão. Não é só clicar num lugar, por exemplo, eu vou clicar num ponto aqui, e aí ele já vai fazer para mim a mudança que eu quero. Não é assim, tá, gente? Então, é com calma, com paciência. Quando nós formos, por exemplo, trabalhar com algumas ferramentas da parte, quando a gente for trabalhar com montagem, por exemplo, quando você vai remover fundo de imagem, às vezes a imagem tem um monte de detalhes. Então, esses detalhes você tem que ir removendo cada vez com mais calma, tá? Porque aí você vai tendo a precisão melhor que você precisa, tá? Precisão, principalmente na precisão ali da edição das imagens, tá bom? Bom, então deixa eu só pegar a varinha mais. Aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês, opa, é selecionar um só. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, bem legal, tá aqui na camada. Por exemplo, eu vou adicionar uma cor aqui em cima, ó. Vamos supor que eu quero trabalhar uma cor aqui em cima. Vou adicionar o painel aqui. E quero trabalhar com... Vamos supor que a gente quer pôr um vidro filmado aqui dentro dessa nossa edição. Rasterizar a camada, né? Não pode esquecer. E aí eu vou trabalhar com a cor bruta com o preto. Pronto. Só que aí, eu trabalhei com esta cor, coloquei a cor preta aqui, e aí eu tô achando que tá muito escuro. Eu quero dar um ambiente de transparência para esse objeto. Eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar aqui, ó, aqui em camadas, tá vendo? Você vai ter a opção opacidade e a opção preenchimento. Você clica aqui na opacidade e você vai diminuindo ela. Ele vai deixando cada vez mais claro. Assim ficou muito. Olha lá. Nós usamos isso aqui para quando você pega, por exemplo, criar aspecto de vidro filmado em carro, por exemplo. E aí você vai também, você pode trabalhar com preenchimento menor. Olha lá.
Você vai ajustando. E aí, parece o vidro, ele, se eu zerar aqui, você vai notar, ó, ele é diferente. Então, parece, ele dá a impressão que é um vidro mais filmado. Se o vidro fosse branco, como ele já é, ele apareceria melhor. Mas aqui, ó, já dá para notar que tem uma diferença. Então, quanto mais você vai diminuindo ou aumentando essa opacidade, ele vai diminuindo ou aumentando a intensidade da sua cor. Então, você trabalhou aqui, ó, ele vai diminuindo ou aumentando aqui, seja no preenchimento, ou seja na opacidade. Aí, para cada situação, ele vai trabalhar melhor de um jeito. Então, vai depender muito da situação do que você planeja. Da maneira que você vai trabalhar a edição da maneira que você quiser, tá bom? Vai ficando cada vez mais adequado ao que você precisa. Bom, vamos lá. Então, aí na página 52, ele vai começar a explicar algumas ferramentas para nós, né? A primeira ferramenta que ele fala, deixa eu criar um arquivo em branco aqui. Opa, não salvar não, depois a gente salva antes de acabar. Vamos criar um arquivo novo, criar um padrão A4, que ele vai ter a ferramenta do Crash. Primeira coisa que ele vai falar é da ferramenta, uma ferramenta para guia e alinhamento, tá? É a ferramenta régua, e essa ferramenta régua, a gente usa ela dentro do Photoshop, a gente usa ela para dar ajustes ou para nos auxiliar em algumas coisas, né? Ela não vem habilitada por padrão, mas se você apertar o Ctrl R, ela aparece. Ou então, vira aqui em janela, lá embaixo tem a opção régua, tá? Mas aperta o Ctrl R é mais fácil. Você vem na delimitação aqui em cima, segurou, clicado e arrastou, ele vai colocar uma linha. Pessoal, essa linha ela não aparece em lugar nenhum, seja na sua impressão, seja na sua lá quando você salvar o arquivo, tá? Essa linha é só para você se organizar. Vamos supor, você quer organizar seu espaço que você vai utilizar, criar margens para trabalhar melhor, você pode ir criando as linhas. Ó. É só clicar, segurar o mouse clicado, ó, segurei o mouse clicado dentro da limitação da régua e arrasto. Fiz isso aqui, agora eu tenho, ó, tenho umas marcações. Vou dar um Ctrl mais aqui, dá para ver melhor. É um azulzinho bem clarinho. Mas isso aqui, depois, ó, eu posso mover, ó, eu posso mover minha régua. Vamos supor, aqui para mim não tá bom. Eu venho com o mouse e a hora que ele ficar nesse formato, eu clico e arrasto para onde eu quero. Bom? Bom, aí eu fiz as minhas delimitações. Ah, mas esse azulzinho, vocês vão notar, essa corzinha aqui é muito difícil. Eu posso dar 2 cliques na linha, ele vai abrir as preferências, tá? Deixa eu clicar aqui no geral. Tem uma opção, você pode trocar essa linha aqui, tá? Depois a gente vê ele não... Aqui, régua e guias. Então, ó, por exemplo, ó, aqui tá ciano. Se você achar que tá ruim, vamos trocar para vermelho. Ok. Olha lá. Com a cor mais forte, tá? Então é só vir aqui na guia. A hora que o mouse ficar nesse formatinho aí, ó, ele tá com 2 setinhas, você dá 2 cliques, ele abre as propriedades, aí ele abre as preferências. Essas preferências são do Photoshop, tá? Aí você pode escolher, tem aqui a opção guias, grades e fatias. E aí tem a tela, você pode escolher. Aí tem a opção também do tipo, ele pode ser ou tipo sólido ou tipo tracejado, tá? Bom, então isso serve só para nós nos organizarmos. Outra coisa bacana tá aí na página 54, tá? O que faz isso aí? Você aumentar a resolução. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar do meu vidro, que é melhor para trabalhar. Então, Ctrl 0.
Bom, então, estou trabalhando com a minha imagem aqui, eu estou achando que ela está... Depois que eu salvei, visualizei ela, eu vi que ela não ficou na resolução que eu queria. Ela ficou numa resolução muito baixa, ou, ou o arquivo ficou grande demais. Tanto faz, você pode aumentar ou diminuir. Se você apertar o atalho Ctrl Alt I, ele abre a guia tamanho da imagem, tá? Ou então, você pode vir aqui, editar, opa, perdão, imagem, menu aqui, ó, imagem, você pode vir aqui, tem a opção tamanho da imagem, tá? Qualquer atalho que vocês forem utilizar, tá? Ele tem a mesma opção lá no menu em cima. Então, ou você vai em imagem, tamanho da imagem, ou você vai em Ctrl Alt I. E ele vai abrir aqui, ele vai abrir o tamanho original, e aí você pode escolher. Vamos supor, não tá legal, eu posso aumentar. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com 50, pelo menos. Na hora que eu apertar o Tab, eu posso trabalhar com 50. Bom, o que vocês notaram? A hora que eu mudei um, ele mudou o outro, ó. Se eu trabalhar com 30 aqui, ele vai aumentando de cima também. Por quê? Porque aqui, ó, tem uma opção que ele tá para manter a proporção, tá? Então, se eu clicar nesse cadeadinho aqui, agora eu posso alterar do jeito que eu quiser. É lógico que isso aí, quando você está trabalhando com uma imagem pronta, não é recomendável, porque senão ele vai alterar a posição. Mas é muito importante, principalmente, para quando nós formos trabalhar com com arquivos para exibição, né? Às vezes você, por exemplo, às vezes você faz um cartão, né? Vamos ver, vai fazer um cartão de visita, tá? Você fez o cartão de visita, e aí, a hora que você termina, você faz ele no tamanho padrão, que é 5x9. Você fez esse tamanho 5x9, depois que você terminou, você percebe que você vai mandar para as pessoas, ou você abre ele no seu computador, e você viu que a resolução não ficou legal. Você abre ele até no seu dispositivo móvel, no seu celular, ele fica numa resolução bacana. Mas, por exemplo, no computador ele não fica legal. O que você vai fazer? Você vai fazer esse passo aqui. Vai abrir lá o tamanho da imagem. Você pode vir aqui para trabalhar com resolução. É melhor você ver em pixels. Você vê uma resolução que vai ficar melhor a sua imagem aqui. Essa é uma resolução boa. Ela está na largura de 1000 pixels. Já é uma resolução legal. Dependendo, é evidente, do trabalho que você vai fazer. Igual eu falei para vocês, tem que tomar bastante cuidado. Porque às vezes você vai trabalhar com uma determinada resolução, tá? E você trabalha com uma determinada resolução e ela fica grande demais. Não é só aumentar. Se assim, a gente trabalhava com 10.000 pixels para todos os trabalhos. Se ela ficar grande demais, ela fica pesada na hora de abrir. E aí isso pode causar problemas. Seja de lentidão no seu site, lentidão no seu sistema, ou lentidão até na hora de enviar para alguém. Às vezes você fez um trabalho legal, você quer enviar para uma pessoa. Lembrando que dispositivos móveis eles são menores, de capacidade também menor. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado ao ver a resolução. Bom, aí na página 55, ele vai falar para nós como salvar um arquivo, tá? E aí, para salvar, se a gente quiser só salvar ele, é só vir aqui, ó, arquivo, salvar. A primeira vez que você for salvar, ele vai te perguntar que nome você quer dar para o arquivo. Vou salvar aqui em imagens. Se eu salvar como vidro, ele vai salvar para mim. Ele vai pedir algumas opções, avisar algumas opções de formato, você dá OK. Se eu salvar só aqui, ó, e eu for lá na minha pastinha, na minha pasta imagens, eu vou notar que eu salvei em PSD. Se eu salvei em PSD, ele só vai abrir em alguém que tiver o Photoshop. Então, se eu mandar esse arquivo para vocês e vocês não tiverem o Photoshop, vocês não vão conseguir abrir ele. O que eu vou fazer, então? Agora, se eu for em arquivo e salvar, ele não vai me perguntar de novo. Aliás, como eu não fiz alteração nenhuma, ele já apagou o salvar aqui. Então, eu tenho que vir aqui em arquivo, salvar como. E aí, ó, eu posso alterar o formato. Então, eu escolhi aqui e eu posso vir aqui, ó. Ele é um pouco diferente. Vocês lembram que lá no Illustrator a gente tinha aqui em arquivo, exportar para alterar o formato. No Photoshop, não. É só em arquivo. Você clica em salvar.
ou depois, a partir da segunda vez, em salvar como, você escolhe. Então, você pode escolher GIF. A gente geralmente usa aqui o JPEG nosso, né, de trabalho. Aí, vou em salvar. Mais uma vez, ele vai abrir a caixa de compressão. Se você quer comprimir o tamanho desse arquivo, se você quer deixar ele com uma qualidade maior ou menor. Esse padrão do Photoshop já está bom demais. A gente clica em OK. Aqui embaixo vai aparecer a porcentagem que ele está salvando, tá? Enquanto não terminar, ele não salvou ainda o seu arquivo, tá? Agora terminou. Opa, não, tá salvando aí. Ah, ele salvou em JPS. Vou salvar de novo. JPG. Ok. Já falou desse OK, que o sistema de compressão, o arquivo em JPG é menor, por isso que ele tem essa opção, tá? Salvei agora. Vamos lá. Agora, se eu for aqui, ó, ele já aparece com o desenho. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir por qualquer aplicativo que eu tiver de exibição de imagem. Tá? Então, terminei lá. Ele abriu o meu arquivinho aqui, tá? A resolução tá legal, tá parecendo bacana, tá? Até a edição que eu fiz. Qual que é a diferença principal entre um e outro? Se eu abrir agora, se eu vir aqui, ó, arquivo, abrir. Se eu escolher a opção vidro, vocês vão notar, vou dar OK mais uma vez, falei para vocês do perfil. Vocês vão notar que aqui ó, vai aparecer só uma camada. Então, a diferença também, quando eu passo ele para o padrão JPG ou PNG, tá? Ele vai pegar, se tivesse 100 camadas ali, ele, a hora que eu abrisse ele ia abrir uma camada só, tá? Essa é outra diferença também. Bom, deixa eu baixar uma foto aqui para a gente fazer o exercício. Vou baixar uma foto. Tudo. Pegar, depois a gente pega. Vou fazer o crachá, né? Ó, aí aqui ele, na atividade aí da página 59, ele pede pra gente criar um crachá. Vamos fazer o passo a passo igualzinho aqui pra gente ir fazendo, né? Então, vamos um arquivo novo. Já pegar esse em branco que tá aberto aqui. Que tamanho que ele vai usar? Ele quer usar uma largura de 5,5 e uma altura de 8,5. Deixa eu tirar o 5,5 por 8,5. Resolução ele quer trabalhar com 72, uma resolução baixa. Lembrando que é um arquivo para impressão, então não tem tanto problema. Só. Aí vamos dar OK. Viu que é bem menor do que a resolução que a gente está trabalhando. Depois, ele pediu para colocar 0,20 de margem. Um pouquinho mais para cima aqui, né? 0,10, 0,20. Lembrando que isso aqui não vai aparecer lá no meu objeto final. Ó, eu estou aí na página 60, tá? E aí ele pede para a gente criar um retângulo, né? Vamos clicar aqui, ó, aqui na ferramenta retângulo. Ele pediu para criar um retângulo arredondado. Lembrando, quando eu vou criar alguma coisa, usando a ferramenta desenho, ele usa o mesmo sistema que a gente usava lá quando a gente ia criar lá dentro do Illustrator. Então, você pode clicar e arrastar ou clicar numa parte em branco e aí ele vai te dar o painel de criação. Então, ele quer que crie um retângulo arredondado de 30 pixels por 30 com raios. Os raios são os arredondamentos laterais, tá? Então, ele vai arredondar 5 pixels de cada lado ele escolheu. Então, ali ele vai te mostrar, ó, esquerda superior, direita superior, esquerda inferior e direita inferior. Então, 5 pixels para cada um. Ele delimitou aí, a gente dá OK. Aí ele criou o nosso objetinho, tá? Fica a resolução tá bem ruimzinha, né? Quer que aplique? Vamos
no preenchimento aqui, ele quer que aplique uma cor verde. Vou aplicar a corzinha verde. E aí ele pede para alinhar lá em cima. Cara, era 6 pixels, não era 30. A lateral aqui é 6, coloquei tudo. Ah lá. Aí a gente vai alinhar ele aqui em cima. Tá? Vou voltar aqui as propriedades. Pronto. Aí agora ele pede. Deixa eu só clicar na forma. Tá alinhado. Agora a gente vai fazer o segundo retângulo. Que aí é um retângulo normal. Né? Aí ele vai usar aqui, ó. Ele é só um pixel menor, 156 por 50. Eu posso editar aqui, 156 por 50. O quadrinho tá aí na página 62. Ele mostra aí. Aqui é 0, y27. Pronto, ele já posicionou para mim. Deixa eu já posicionar o de cima também, que aí ele já põe na posição certinha para nós, né? 63 e aqui é 8. Pronto. Ficou. Bom, e aí ele vai pedir para você criar outro retângulo embaixo. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso copiar e colar, porque ele é de mesmo tamanho. Ele vai pôr aqui no rodapé. Ou, se eu segurar o Alt, clicar e arrastar, ele vai duplicar para mim. Então, seguro o Alt, clique e arrasto. Tá? E aí agora ele pede para criar um outro retângulo aqui no centro. Tá? Vou criar mais um aqui, que é onde ele vai pôr o crachá. Então, de 100 por 117. Ok? E ele quer pôr na... Aí já colocou a posição aqui para mim. 30 por 82. Só tenho que diminuir um pouquinho o meu de baixo. Bom, coloquei, aí vocês viram aqui, ó, ele tá pegando um pouco. Então eu tenho que diminuir esse meu de baixo, não é exatamente do mesmo tamanho. Depois que o objeto já está criado, como é que eu faço para diminuir esse objeto? Eu tenho algumas opções. Eu posso selecionar ele e vir nas propriedades dele. Tá? Mas eu não quero, eu quero fazer isso manualmente. Como é que eu faço? Se eu apertar as teclas Ctrl e T junto, ele volta a ser editável. Tá? E aí ele voltando a ser editável, eu venho com o mouse, clique e arrasto até onde eu quero. Mais ou menos assim ele usou. Tá? E aí, ó, eu tenho que lembrar de vir aqui em cima e pronto. Olha lá. Aí agora ele já está editado. Vou só trocar a cor desse do meio, que ele quer usar um verde mais escuro. Vou dar a cor aqui em verde mais escuro. Dar as amostras aqui. Verde escuro. Esterilizar. Opa. Formado errado a seleção. Pronto. Então, agora a gente já tem ali. E aí agora é só a gente inserir a imagem. Tá? Como é que eu faço para inserir a imagem? Deixa eu achar uma imagem aqui. Aí, esse...
Vou pegar. Não tem nenhuma imagem de pessoa, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui, vamos pegar isso aqui. Eu vou editar ela, é mais fácil. Tá? Vou cortar esse caboclo aqui. Salvar lá. Aí, ó. Pronto, agora eu tenho a imagem. Como é que eu faço? Tá aqui. Tá? Então, como é que eu faço para inserir a imagem aqui dentro do crachá? Tá? Então, você pode vir em arquivo e importar, mas o jeito mais fácil é assim, ó. Você clica aqui no nosso querido, onde está a pasta, tá? Você vai clicar na imagem que você quer e você vai arrastar para dentro do palco. Ele vai ficar um maisinho, um sinal de mais. Você soltou, aí ele está editado. Enquanto ele está assim, às vezes o que vocês vão notar é o seguinte, ele fica numa resolução ruim e tal. Não é que a resolução está ruim, tá? É que ele ainda está no menu de edição. Então você vai poder posicionar onde você quer, aumentar o tamanho dele. Aí você terminou, colocar mais ou menos. Salvou. A resolução não ajudou muito. Pronto o nosso crachá. Tá? Aí, o que a gente pode aqui tá melhorando, né? Pegar uma imagem com resolução melhor e, e você pode aí, né? Aí depois cabei o meu crachá, eu posso continuar a edição dele. Por exemplo, posso aí colocar o texto lá em cima. Clico na ferramenta T, clico onde eu quero posicionar o meu texto e a gente vai digitar aqui. Resende Ribeiro. Só Resende. Eu acho que é Resende o nome desse cara. Vamos pintar de branco para ficar mais bonitinho. Vamos aumentar, está muito pequeno, né? Clicar, seleciona. A gente pode pôr aqui o texto aqui. Colocar. A gente posiciona como a gente quer. Ah, depois que eu posicionei aqui, o texto eu posso aumentar da mesma maneira que eu utilizei lá com a imagem, eu posso apertar o Ctrl e o T junto, e aí ele volta a ser editável, ou então aí eu vou, só que aí quando eu aperto o Ctrl T, quando eu vou fazer uma edição, eu tenho que lembrar que esse meu texto, tá? Eu vou aumentar ele arrastando. Ou eu posso voltar na ferramenta de texto, voltar aqui, ó, no T, tá? Clico, seleciono ela, e aí, ó, eu vou ter as opções aqui, ó, que é a fonte, que eu posso trocar, ó, a fonte serifada. E aqui é o tamanho. Aí passou um pouquinho, vou colocar 14. Aí eu terminei a edição, eu tenho que clicar aqui no menuzinho para... Pronto. Tá, o resendinho, bonitinho. Aí vamos por agora, falta o quê? Falta o logo da escola. Eu acho que eu tenho o logo salvo em algum lugar. Vamos ver nas minhas pastas. Aí,
pego o logo da escola, como é que faz para inserir? Clico na onde eu quero, arrasto para dentro do palco. Pode ficar o sinalzinho demais, eu coloco, aí agora eu ponho. Deixa eu só alterar o tamanho por igual. Né? Lembrando, para diminuir por igual, você clica no Shift e arrasta. Deixa eu ver lá em cima. Então, ok. Quero pôr dos dois lados. Seguro o Alt, clique e arrasto. Vou duplicar a imagem. Quando você insere um texto, vocês têm que verificar aqui também, ó. O texto, ele também é uma camada diferente, tá? Então, quando você vai fazer um texto, ele também faz com uma camada diferente, tá? Vou ver aqui, bonitinho. Vamos supor agora que vai ficar, não vai dar certo o que eu quero fazer. Só ver uma arte aqui. Eu acho que ele vai querer aumentar tudo. Vamos lá, posso colocar um tom. Não vai dar certo. Eu quero fazer, não vai. O logo já está fechado, ele é PNG. Vou diminuir aqui para. Ah lá, ele escolheu. Bom, aí vocês, umas coisas que a gente viu foi que essa resolução ela tá muito ruim, né? Então dá para ver, conforme eu vou aumentando aqui, ó, para trabalhar, ela tá muito ruim, é um arquivo bem pequenininho. Caso eu vá imprimir esse arquivo, ele vai ficar bom, mas como eu estou trabalhando com um arquivo voltado para voltado para impressão, ele vai trabalhar, mas vamos supor que aí eu achei que não ficou legal, tá? Eu venho aqui, Ctrl Alt I, e aí eu aumento a resolução. Vamos lá em pixels. Vamos ver quanto essas. Vamos aumentar para. Não está mantendo a proporção. Clicar para manter a proporção. Vamos ver se com 500 ele vai ficar bom. Bom, vocês vão notar o quê? Todo o resto ficou bom, mas a imagem do centro, ela ainda está com uma resolução ruim. Por que isso acontece? Porque eu peguei uma imagem pronta. Eu copiei essa imagem e colei de algum lugar. Tá? Eu não criei essa imagem, igual o resto foi tudo criado no Photoshop. Então, aí agora dá para dar uma melhor. E a imagem de cima também, mas ela já é uma resolução mais legal. Aqui, pelo menos, dá para trabalhar melhor. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, principalmente quando nós formos trabalhar com algo externo, tá? Bom, vamos supor, eu achei essa letra branca, não ficou legal. Pode vir aqui, seleciona, pega a ferramenta de texto, seleciona o texto, aí eu clico aqui, ó, e aí eu vou escolher, por exemplo, escolher preto, e como é que vai ficar. Ah, professor, a fonte também não tá legal, essa fonte aqui, com a fonte meio ruim, vamos melhorar ela também. Aqui, deixa eu escolher, vou escolher essa mais, tem um negrito maior. Diminuir ela, e essa não ficou boa não. Vou botar aqui. Bold. Aí essa ficou boa. Aí vamos ver se com o preto fica melhor. Ficou melhorzinho. A gente troca também, vamos trocar também o nome do nosso funcionário. De branco, vamos trabalhar com preto. Trocar a fonte também. Vou manter o padrão. É só posicionar. Tranquilo. Ah lá. Então, beleza, agora eu já tenho o meu. Vamos pôr o nome dele aqui embaixo. Aqui foi pro lado. Vamos pôr o nome dele aqui embaixo. Ctrl T, vamos aumentar esse nome.
E aqui, a gente tem que lembrar de salvar, né? E agora a gente, aqui embaixo, a gente põe, por exemplo, a unidade. Tirei. Posicionei certo, tá? Pronto, agora nós já temos o nosso crachá. O que que a gente tem que ver agora, né? Então, é lógico que, igual eu falei para vocês, quando a gente vai trabalhar, às vezes aqui é bem mais rápido, né? São edições rápidas. Com mais, quando você vai trabalhando com mais paciência, com mais calma, vai saindo coisas cada vez melhores, tá bom? O Michael falou que o nome dele não é Rezende, é Pedro. Não é, quando ele trabalhou, não, quando ele fez o paga da escola, mas o nome dele na internet não é Rezende, gente? Bom, vamos pôr Rezende. Vai ficar Rezende mesmo. É. Bom, para quem não conhece esse cara, igual eu também não conhecia, esse cara aqui, ele é youtuber, tá? Ah, se eu não me engano, é Rezende Evil mesmo o nome dele. Ou o apelido dele. Não sei. Bom, então continuando aqui. Então agora terminei, né? Aí a gente tem que salvar. Então que a gente já viu lá. Se eu vier aqui em arquivo, salvar, ele vai me dar o nome, e aí eu posso escolher o nome. Por exemplo, eu vou dar o nome Crachá. Dei o nome Crachá, ele vai me avisar da compatibilidade. Vou lá na minha pastinha, tá aqui, ó, Crachá, tá? Qual que é o problema? Mais uma vez, o problema é que, deixa eu só alterar esse nome. O problema, mais uma vez, é que se eu tentar, por exemplo, enviar para vocês esse arquivo crachá, uh, ele não vai, né? Vocês não vão, se caso, lógico, caso você, por exemplo, mandei no celular de vocês, não vão conseguir abrir, tá? Ou então, né? Que às vezes tem uma versão de Photoshop para celular, mas às vezes ele não aceita o PSD. Então eu tenho que vir aqui, ó, arquivo. O salvar não vai estar mais habilitado, porque eu já salvei uma vez. Salvar como? Posso deixar o mesmo nome, não tem problema. Por que eu posso deixar o mesmo nome? Porque os formatos são diferentes, os tipos de arquivos são diferentes, tá? E aí eu escolho a opção, por exemplo, JPG, e aí ele vai abrir em qualquer lugar. Clico na opção salvar, a gente já também ele vai avisar as opções de compressão desse arquivo, conforme o tanto que você quer comprimir dele, tá? Você deixa aqui na qualidade, você pode aumentar, diminuir, mas esse padrão 8 já tá bom demais. Te dá um OK, e aí ele vai salvar para nós. Vamos lá na pastinha agora, se ele aparece. Aí tá aqui nosso crachá bonitão no resenha. Vamos abrir ele para ver como é que ele ficou. Tá lá. E beleza. Tá? Dá para melhorar? Dá para melhorar muito isso aqui, né? Tem muita coisa, dá com calma, vocês vão trabalhando. É... E aí você vai fazendo coisas cada vez melhor, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta? Bom, vamos lá. Então, tranquilos, né? Deixa eu só abrir o bloco de notas aqui pra gente. Vamos lá colocar.
só diminuir o tamanho aqui. Bom, então, esses são os exercícios da semana. Deixa eu colocar no e-mail aqui. Vocês podem enviar por e-mail ou tem alguns alunos enviando pelo WhatsApp, não tem problema, pode continuar enviando. Então, as 9 primeiras são teóricas, né? São de responder. Vocês podem responder com o que vocês entenderam, tá? E a última, vocês criam um crachá. Pessoal, quem tiver computador e quiser o Photoshop, tem a versão portátil que eu falei para vocês, é só me pedir, tá bom? Eu tô procurando, eu tenho uma versão mais leve, essa tá funcionando perfeitamente. Depois eu vou só, agora eu terminei eu tive que formatar o computador de novo, porque eu tive que trocar o HD. Então ela não tá aqui, mas aí quem quiser eu baixo, semana que vem eu explico para vocês como é que ela funciona, como é que abre ela. Aí eu tenho uma versão do CC também, tá? Que é igual a versão que eu tenho, essa versão portátil, tá? Ela é uma versão um pouco diferente da que a gente usa, tá? Então, assim, a gente, ela é a CS6, ela é uma versão mais leve. Aí, para quem, essa aí é específica para quem tem um computador um pouco menos, assim, um pouco mais, mais simples. Ela vai rodar legal. Não é igual a do Illustrator, que era bem pesada. E tenho também a versão portátil, que é igual a que a gente usa. Tem todas as ferramentas aí, ela é um pouco mais pesada. E quem quiser depois, é só me pedir que eu mando o link, tá? E o bacana é... E aí, eu sei que para smartphones tem uma versão do Photoshop. Você pode ir lá na Play Store, tem o Photoshop lá, essa eu tenho certeza. Não, logicamente, não tem todas as ferramentas que a gente aprende aqui, tá? Então, lógico que tem algumas coisas que ela não vai ter, mas já dá para utilizar, tem bastante coisa que dá para usar, tá bom? E aí, agora eu falei para vocês, o que a gente tem que ter em mente de utilizar, né? O que vocês têm que entender, principalmente, é o conceito, tá? Então, o que vocês têm que entender é o conceito do uso da ferramenta. Como que eu uso essa ferramenta, como que é o melhor da utilização dela. Então, você entendendo esse conceito, você vai conseguir trabalhar melhor, tá bom? Pessoal, a gente vai parando por hoje, então. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, quiser falar, é só mandar para mim aqui. Aí pode mandar ali pelo WhatsApp, tá? Bom, então, me despedindo de vocês. Semana que vem a gente continua. Vocês vão notar, Photoshop, ele tem mais ferramentas que o Illustrator de edição. Então, assim, procurem ir fazendo. Uma coisa que assim, vocês podem procurar tá fazendo também tá anotando algumas ferramentas, verificar, ó, essa ferramenta é legal, faz isso. Eu sempre, quando eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu procuro sempre anotar o que aquela coisa faz, tá? Por exemplo, eu estou aprendendo agora, eu tenho estudado muito o uso do JavaScript em games, por exemplo, a linguagem de programação. O que eu tenho feito? Tenho procurado anotar todo o comando ou toda a estrutura que eu não conheço. Toda a estrutura que é nova para mim, que agora a W3C modificou algumas coisas, então algumas coisas que a gente usava antigamente, a gente não usa mais. Então tudo que é novo para mim, eu procuro ir anotando. Então procurem fazer o mesmo, que aí vocês vão ter um conhecimento melhor da ferramenta, vocês vão conhecer melhor o uso, tá bom? Então, pessoal, até semana que vem, tá? Semana que vem a gente volta e a gente continua aí com o livro de Photoshop. Qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Obrigado e tenham todos um ótimo dia.